E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, principalmente nesses tempos em que nós estamos enfrentando uma crise econômica sem precedentes, surgida por conta da pandemia de coronavírus. Eu sou Everton Patrício, da Império Software, da Empreender de Verdade, e basicamente a gente vai conversar sobre os seguintes assuntos mais detalhadamente. O desemprego surgido com a pandemia. Interessante, muitas propostas de emprego feitas aos nossos colaboradores. Problema existente, a falta de comunicação entre empresários e contadores. É necessário estudar muito? Reinvente-se e fica assistindo até o finalzinho porque lá eu tenho um presente bem interessante para você, beleza? Então vamos lá. Baixar aqui um pouquinho essa imagem aqui primeiro. Então, uma das imagens que a gente tem mais visto nos jornais ultimamente e desde o início da pandemia é a imagem de que muitas empresas, a imagem de muitas empresas de portas fechadas, muitas empresas sem movimentação, sem vender, ou pelo menos empresas onde a quantidade, o número total de vendas caiu drasticamente. E não existe segredo, como você sabe, se existe menos movimentação ou com menos movimentação, menos vendas. Com menos vendas, menos lucros e com menos lucro, menos dinheiro para pagar pessoas. E daí vem as demissões, como você já pode imaginar. E foi exatamente por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo, para poder contribuir com você, que nesse momento, se você que está assistindo esse vídeo acabou perdendo o emprego por algum motivo, ou mesmo que você esteja trabalhando, mas você queira ganhar mais dentro de uma empresa de varejo, dentro de uma varejista, né? Deixando um pouco mais específico aqui. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, muitos dos colaboradores que já passaram pela nossa empresa, sempre quando eles recebiam treinamento, que ficavam aqui 1, 2 ou até 3 meses mais ou menos, eles faziam treinamentos dos nossos sistemas nos nossos clientes e muitas vezes, muitos deles recebiam propostas de emprego. O pessoal, os nossos clientes diziam, ei, cara, que massa, você sabe muito de verdade esse conteúdo, eu sinto uma segurança quando você me explica. Você não teria interesse em trabalhar aqui na minha empresa, não? Né? Quanto é que ele paga por lá? Às vezes já tinha até essa pergunta, já ouvi até essa pergunta. Mas o importante aqui que eu quero compartilhar com você é exatamente o seguinte, da mesma forma que os colaboradores que já passaram pela nossa empresa e muitos dos que ainda estão na nossa empresa já receberam e recebem propostas dos nossos clientes, eu gostaria que você também pudesse receber essas propostas. Eu gostaria que você pudesse escolher em qual emprego entrar, em qual tipo de emprego trabalhar, em qual empresa entrar. E caso você esteja sem perspectivas, que você possa passar a receber propostas de emprego. É com isso que eu quero te ajudar aqui. Eu quero levar para você essa realidade, que é uma realidade para muitas das pessoas que passaram pela nossa empresa, para você, nesse momento, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer com você é evidenciar um problema. E o problema que eu quero te mostrar é a falta de comunicação entre empresários e contadores. E por que é que eu digo que existe esse problema? Porque como a gente já trabalha há em torno de 10 anos no mercado, a gente já percebeu que muitas vezes o empresário ele tem uma dúvida e ele não entra em contato com o contador para sanar essa dúvida, né? O contador também, muitos escritórios de contabilidade, eles não têm um contato muito próximo com os empresários, eles não orientam tudo aquilo que eu enxergo que caberia que esses escritórios de contabilidade orientassem os clientes. Então o que acontece é que se existe uma dúvida, existe uma falta de orientação de como proceder no dia a dia na emissão de documentos fiscais,
Por exemplo, e se o empresário ele tem essa dúvida e ele não procura o contador, e se o contador ele não procura o empresário para perguntar se o empresário tem essa dúvida ou não, para que o empresário possa proceder corretamente com as tarefas do dia a dia, especificamente no escopo de emissão de documentos fiscais, dentro desse nosso exemplo, com certeza vai sair coisa errada, né? Com certeza o empresário, quando for emitir documentos fiscais, quando for cadastrar produtos, quando for registrar documentos fiscais, ao estes entrarem na empresa por meio de uma compra, de uma transferência ou outra operação qualquer, esse registro ele vai ficar incorreto. E informações incorretas são sinônimos de perca de dinheiro, né? Seja por conta de que você vai acabar pagando um imposto em duplicidade, sem necessidade, seja por conta de que você não vai pagar imposto quando deveria e você vai estar sujeito a pagar alguma multa no futuro. Você, no caso, o empresário que registra essas informações de forma incorreta, né? Então, o que acontece é o seguinte: veja que se empresas existem para resolver problemas ou necessidades ou suprir necessidades de pessoas, deixa eu afastar um pouco mais para cá. Então, se empresas existem para resolver problemas ou suprir necessidades de pessoas, a gente pode entender também que pessoas tendem a conseguir emprego resolvendo problemas ou necessidades de empresas. Então, veja que eu estou evidenciando para você, nesse momento, uma necessidade de empresas, que é exatamente a necessidade que surge por conta da falta de uma boa comunicação entre contadores e empresários. Essa falta de comunicação faz com que as informações que estão nos programas, nos sistemas das empresas, sejam informações incorretas, informações falhas, informações que vão representar prejuízo para as empresas um pouco mais à frente, seja em um futuro um pouco mais distante ou em um futuro um pouco mais próximo. E como essa necessidade existe, como esse problema existe, você, como pessoa, pode conseguir um emprego, um trabalho nessas empresas, suprindo essa necessidade, né? Deixa eu subir aqui um pouco mais. Então veja, se as empresas precisam de que as informações sejam registradas, sejam mantidas de forma correta para evitar prejuízo, e você entende de contabilidade fiscal básica o suficiente para garantir ou pelo menos fazer com que essas informações tenham o mínimo de erro possível, ótimo, excelente. Você é um forte candidato para assumir um posto de trabalho, assumir um emprego em uma empresa. Aí o que a gente precisa em seguida é que você consiga fazer com que as empresas olhem para você, né? A gente precisa fazer com que as empresas enxerguem você e entendam que você pode ajudá-las nesse contexto. Afinal de contas, tem um raciocínio de Laí Ribeiro bem importante, bem interessante, que ele diz o seguinte: de que vale uma moeda de ouro no fundo do Oceano Pacífico? Não vale absolutamente nada, porque ninguém consegue alcançar essa moeda para comercializar, para comprar alguma coisa, né? Então, Laí Ribeiro, inclusive, até na continuidade do raciocínio, ele diz: eu conheço muitas pessoas que têm enciclopédia britânica na memória, na cabeça, e quando eu pergunto para elas, o que você já fez com isso? A pessoa diz: por enquanto, nada, né? Então, na verdade, o que acontece é que você precisa mostrar para as pessoas, mostrar para os empresários, mostrar para as empresas o conhecimento que você já tem hoje, né? E só voltando um pouco aqui, eu ainda vou falar um pouco mais adiante. Não, vou deixar para falar um pouco mais adiante, vamos lá. Então, por que eu disse para você no início que você poderia conseguir emprego em qualquer lugar do Brasil? Porque
eu acho que a gente pode levar em consideração que em quase todos os lugares do Brasil há empresas varejistas, existem empresas varejistas, empresas que compram e revendem produtos. Então, onde existir empresas que compram e vendem produtos, essas empresas elas precisam registrar essa movimentação de mercadorias através de documentos fiscais, através de notas fiscais, de cupons fiscais. E esse registro de informações precisa estar correto, porque se não estiver correto, como a gente já conversou há pouco tempo atrás, prejuízo para as empresas, seja em forma de pagamento de impostos a mais sem necessidade, ou seja por conta de multa, porque a empresa acabou deixando de pagar algum imposto que deveria, né? Ah, mas e se na minha cidade não tem muitas empresas? E se eu estou numa cidade muito pequena que tem poucas empresas e as empresas não têm interesse de fazer isso? Bom, a gente está na era da informação, não é verdade? E principalmente agora, depois da pandemia, que a gente passou a fazer muito mais coisas através da internet. Então, eu acredito fortemente que independente do lugar onde você esteja, você consegue sim um emprego, você consegue ajudar pessoas em qualquer lugar de onde você esteja e onde as empresas estejam, né? Principalmente esse trabalho que eu estou te falando de ajudar as empresas, seja por conta de orientação, seja por conta de você ir lá e colocar a mão na massa de verdade. Inclusive, essa questão de ir lá e colocar a mão na massa é uma das maiores necessidades das empresas, porque na grande maioria das vezes, quando a gente instala um programa numa empresa, que a gente dá o treinamento básico, explica a parte de contabilidade fiscal básica, mostra no sistema, aí o empresário ele chega para mim ou chega para algum colaborador da nossa equipe e diz: ei, será que você conhece alguma pessoa que tenha esse conhecimento que você me mostrou agora durante o treinamento? Que essa pessoa possa me ajudar aqui na minha empresa, né? Geralmente a nossa resposta é infelizmente não. Eu gostaria sinceramente que a partir de hoje, a partir desse momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu gostaria sinceramente que essa realidade possa mudar e que a gente possa indicar outras empresas. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo não adquire esse conhecimento tão necessário para as empresas e passa a ser uma referência para a gente, para que a gente possa referenciar você, para que a gente possa te indicar, né? Então vamos lá. Eita, mas eu preciso estudar muito? Né? Será que eu preciso estudar muito? Não necessariamente. Não necessariamente. O que você precisa fazer é estudar o fundamental, o básico e aos poucos ir melhorando, aos poucos ir se aprimorando. Mas o que você precisa entender, na verdade, é que se você quiser mudar os seus resultados, se você quiser resultados diferentes, você precisa mudar as suas ações. Tem até um raciocínio bem interessante deixe-me lembrar agora, de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: a definição de loucura é exatamente você praticar as mesmas ações e esperar resultados diferentes. Isso é a definição de loucura. Então é importante, absolutamente importante, que você entenda que a gente está em tempo de mudanças, a gente está em um momento onde as coisas estão mudando drasticamente. Aquelas pessoas que não acreditarem que a gente está em tempo de mudanças, aquelas pessoas que quiserem que tudo continue sempre do mesmo que sempre foi, do mesmo que sempre aconteceu, essas pessoas elas vão ficar para trás e vão ficar para trás de uma forma muito mais rápida, em uma velocidade muito maior, porque as mudanças estão acontecendo muito mais rapidamente, principalmente agora depois da pandemia, né? Então eu faço um chamado para você. Se você nunca gostou de estudar, que você agora possa mudar um pouco o seu mindset, o seu entendimento. Você não precisa ser um apaixonado por estudar, mas você precisa entender que a partir de hoje e cada vez mais, estudar faz parte do nosso dia a dia.
Veja bem, a gente está saindo de uma era onde você fazia o ensino fundamental, fazia o ensino médio, fazia uma graduação e pronto, não precisava estudar mais nunca. E a gente está entrando em uma era onde você precisa estudar constantemente, porque as coisas mudam constantemente e muito rapidamente. Nós estamos em uma era do chamado lifelong learning, ou aprendizado para a vida toda, onde você continuamente precisa estar aprendendo, precisa estar se aperfeiçoando. Então, ao contrário dessa imagem que a gente vê aqui, onde a pessoa está debruçada sobre os livros, eu não sei se ela instiga cansaço. Foi esse o objetivo, com esse objetivo que eu escolhi essa imagem aqui. Não sei se é isso que a imagem quer passar, mas é isso que eu quero passar para você, que você possa mudar um pouco o seu raciocínio e o seu mindset, e ao invés de entender, ao invés de enxergar, você aprender coisas como algo cansativo, como algo ruim, que você possa passar a entender como algo muito bom. Afinal de contas, tem uma frase bem interessante que eu vi num livro de Josué Gonçalves, muito importante esse livro também, se você puder dar uma lida depois. O título é 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, muito interessante. Ele diz o seguinte: até a água parada apodrece, né? Então veja, se você é a mesma pessoa, se você nunca evolui, se você nunca evolui pessoalmente, se você nunca evolui profissionalmente, se você está sempre no mesmo cargo, isso é um mau sinal, certo? Então, o que eu preciso que você faça, o que é importante para você, o que é necessário para você, se você quiser continuar no mercado e se você quiser conseguir novos empregos, novas oportunidades de novos empregos, é importante que você se reinvente diariamente, continuamente. E você só conseguirá se reinventar se você continuar se reciclando, se você continuar melhorando os seus conhecimentos, né? Afinal de contas, se você passar... Tem até um raciocínio bem interessante de Laí Ribeiro também, que ele diz o seguinte: um operário, ele passa 30, 40, 50 anos em uma fábrica e geralmente ele se mantém com o mesmo salário. Por quê? Porque ele fica fazendo geralmente a mesma coisa. O que possibilita, agora um complemento meu, o que possibilita que você cresça é justamente você... O que possibilita que você cresça é justamente você estudar, porque quanto mais você estudar, quanto mais conhecimentos você adquirir, mais valor você pode retornar para as empresas, porque mais problemas das empresas você resolve. Então, para te ajudar nessa caminhada, eu vou te dar um presente. Nós, geralmente, quando finalizamos o treinamento de um cliente, a gente entrega para eles um manual de orientações fiscais. E eu remodelei esse manual de orientações fiscais em um e-book bem interessante, bem explicativo para você. E você pode acessar esse e-book a partir do primeiro link aqui que eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo. Esse e-book é totalmente gratuito, é um presente para você. Certo? Então clique já, assim que você terminar de assistir esse vídeo, clique já nesse link e faça o download e comece já a estudar, porque as oportunidades elas são inúmeras, né? Estão em todo o Brasil, como a gente conversou agora há pouco. E por enquanto é isso. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau. Rapaz, a aranha sacana.